Em 1998, durante a primeira missão do ônibus espacial para a Estação Espacial Internacional, a NASA acidentalmente capturou uma imagem de um misterioso objeto negro orbitando a Terra. Na época, ninguém sabia o que era, nem a NASA, nem ninguém mais. Por muito tempo, o objeto permaneceu sem explicação e ainda hoje há discussões sobre se ele continua no espaço. Movendo-se silenciosamente ao longo da órbita terrestre, a única coisa que sabemos sobre esse objeto é seu nome, o satélite Cavaleiro Negro. A origem desse nome também é um mistério, o que só aumenta o fascínio em torno desse objeto incomum. Ao longo dos anos, diversas teorias e histórias tentaram explicá-lo, mas as mais conhecidas parecem remontar a Nikola Tesla. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Em 1899, Tesla estava conduzindo experimentos de rádio em seu laboratório em Colorado Springs. Durante um desses testes, ele percebeu algo estranho. Estava captando sinais de rádio vindos do espaço. Isso aconteceu em 1899, muito antes da existência de qualquer satélite. Então Tesla foi deixado com uma única possibilidade, por mais inacreditável que parecesse. Ele estava convencido de que havia feito contato com alienígenas. Em um artigo publicado em 1901 na revista Collier's Weekly, Tesla escreveu sobre sua experiência. As mudanças que notei estavam ocorrendo periodicamente e com uma sugestão tão clara de número e ordem que não podiam ser atribuídas a nenhuma causa conhecida por mim. O sentimento cresce constantemente em mim de que fui o primeiro a ouvir a saudação de um planeta para outro. Tesla acreditava que havia feito o primeiro contato entre a Terra e seres de outro planeta. Alguns especulam que esse poderia ter sido o momento em que o Cavaleiro Negro enviou seu primeiro sinal, de uma maneira semelhante ao enredo de O Problema dos Três Corpos. Essa teoria ganhou força quando, em 1927, um engenheiro civil e operador de rádio amador chamado Jørgen Haus começou a notar ecos estranhos em seus sinais de rádio. Enquanto transmitia de sua casa em Oslo, os sinais de Haus retornavam para ele segundos depois, como um eco vindo do espaço. Jørgen Haus acreditava que isso poderia ser uma prova de algo extraterrestre, fortalecendo ainda mais a ideia de Tesla. Em 2013, quase 50 anos após a morte de Haus, um artigo na revista Analog Science Fiction and Fact revisitou o mistério dos sinais de rádio. Foi aí que Duncan Lunan entrou na história. Lunan sugeriu que os ecos atrasados poderiam ter vindo de um objeto orbitando a Lua, possivelmente um que tivesse origem há 13 mil anos. O número 13 mil anos foi baseado na posição da estrela polar Polaris. Lunan explicou: tentei traçar os tempos de atraso em relação à ordem em que os ecos foram recebidos, e já na segunda tentativa encontrei algo que parecia um mapa estelar. Os sinais que Haus estava recebendo eram, na verdade, algo chamado ecos de longo atraso, L10 na sigla em inglês. Esses são sinais de rádio que retornam ao transmissor alguns segundos após a transmissão original. É parecido com quando você assiste a uma partida de futebol ao vivo na TV e na internet, mas a transmissão da TV chega um pouco antes. Esse atraso acontece por causa do tempo que o sinal leva para viajar. Em alguns casos, o atraso é tão pequeno que nem se nota, mas às vezes é maior. Qualquer atraso superior a 2,7 segundos é considerado um LDE, e o fenômeno pode ser bastante complexo. O mais importante é que, naquela época, as pessoas não entendiam bem esse fenômeno, o que causava muita confusão. Em 1954, jornais como o St. Louis Post-Dispatch e o San Francisco Examiner noticiaram que a Força Aérea dos Estados Unidos havia encontrado 2 satélites orbitando a Terra. A parte estranha, naquele tempo, nenhum país tinha a tecnologia para lançar satélites. O satélite Cavaleiro Negro foi mencionado por várias fontes, e embora os Estados Unidos tenham negado sua existência, houve relatos confiáveis de outros países confirmando que algo estava lá. Esse objeto foi mencionado pela primeira vez por Nikola Tesla em 1899, depois por Haus
e um grupo de cientistas em 1927, novamente pela Força Aérea dos Estados Unidos em 1954 e mais tarde, em 1998, pela NASA. Então, o que era esse misterioso objeto negro que parecia estar orbitando a Terra há décadas? Em 1960, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética já estavam lançando espaçonaves em órbita, competindo na corrida espacial, mas em 11 de fevereiro daquele ano, começaram a circular notícias de que algo mais estava orbitando a Terra. Ele havia sido detectado por um radar da Marinha dos Estados Unidos, projetado para identificar satélites espiões inimigos. Em vez de encontrar aeronaves espiãs, o radar captou um objeto escuro e giratório que não pertencia nem aos americanos nem aos soviéticos. No dia seguinte, surgiram mais detalhes. O objeto estava orbitando a aproximadamente 79 graus do Equador e não a 90 graus, como seria esperado para uma órbita polar verdadeira. Sua órbita também era muito incomum, com o ponto mais alto, apogeu, a 1.728 quilômetros da Terra e o ponto mais baixo, perigeu, a apenas 216 quilômetros. Esse objeto completava uma órbita a cada 104,5 minutos. Ao mesmo tempo, a Marinha dos Estados Unidos estava rastreando uma antiga carcaça de um foguete Discoverer. Essa carcaça, com menos de 6 metros de comprimento, fazia parte de um lançamento de teste realizado em novembro de 1959. A missão tinha como objetivo ejetar uma cápsula, mas ela se perdeu em órbita, de forma semelhante ao Cavaleiro Negro, e mais tarde foi declarada desaparecida. A Marinha rastreou essa carcaça que orbitava a cada 103 minutos em uma trajetória bem diferente. Seu apogeu era de 950 quilômetros e seu perigeu de 187 quilômetros. Embora essa carcaça tenha passado perto do Cavaleiro Negro, não se tratava do mesmo objeto. Havia dois objetos. Um era um satélite feito pelo homem e o outro continuava sendo um mistério. Em setembro de 1960, após o radar detectar o satélite pela primeira vez, uma câmera da fábrica da Grumman Aircraft Corporation, em Long Island, conseguiu capturar uma foto dele. Naquela época, pessoas em solo já o observavam há cerca de 2 semanas. Elas o descreveram como um objeto vermelho e brilhante, movendo-se de leste para oeste. A maioria dos satélites da época se movia de oeste para leste, mas esse ia na direção oposta. Além disso, ele se deslocava 3 vezes mais rápido do que o normal. Um comitê foi rapidamente formado para investigar o caso, mas os resultados nunca foram divulgados ao público. Por um tempo, tudo ficou em silêncio. Então, em 1963, o astronauta Gordon Cooper afirmou ter visto um OVNI esverdeado durante seu 15º voo na missão Mercury 9. Mas aqui está a parte interessante. Não foi só Cooper que viu o objeto. Cerca de 100 pessoas na estação de rastreamento da NASA em Perth, na Austrália, também o detectaram em seus radares. Mais tarde, o governo alegou que o equipamento de Cooper havia falhado e que ele estava alucinando devido a uma exposição excessiva ao dióxido de carbono. Essa explicação parecia estranha, considerando que Cooper era um dos principais astronautas da NASA. Ele foi a pessoa mais jovem a voar para o espaço, o piloto do último voo do programa Mercury, o primeiro americano a passar um dia inteiro no espaço e também o primeiro a dormir em órbita. Se ele realmente estivesse vendo coisas, por que a NASA continuaria a permitir que ele voasse? Apesar da explicação oficial, tornou-se cada vez mais difícil negar a existência do satélite Cavaleiro Negro. Avançando para 1927, pesquisadores escoceses liderados por Duncan Lunan revisitaram o que um cientista norueguês chamado House havia escutado. Lunan analisou os dados e descobriu que aquilo parecia um mapa estelar apontando para Epsilon Botes, um sistema estelar duplo na constelação de Botes. Parecia que o Cavaleiro Negro estava enviando uma mensagem do povo de Epsilon Botes, e segundo Lunan, esse sinal vinha sendo transmitido há cerca de 12.600 anos. Epsilon Botes é um sistema estelar duplo localizado na constelação de Botes, no hemisfério norte. Ele pode ser visto a olho nu, mas para enxergar claramente as duas estrelas é necessário um telescópio com abertura de pelo menos 7 centímetros. Quando Lunan compartilhou suas descobertas, foi ridicularizado e considerado louco. No entanto, em 1998, a missão do ônibus espacial Endeavour para a Estação Espacial Internacional trouxe o assunto de volta. Os astronautas a bordo do Endeavour tiraram fotos de um objeto estranho que se parecia muito com o
Cavaleiro Negro. Essas imagens foram publicadas no site da NASA, reacendendo o interesse pelo mistério. Embora pareça improvável que um mesmo objeto tenha permanecido no espaço de 1899 a 1998, quanto mais as pessoas pesquisavam, mais plausível isso se tornava. E aqui está a parte estranha. Depois que as fotos foram postadas, elas misteriosamente desapareceram do site da NASA, apenas para reaparecer mais tarde em URLs diferentes, com novas descrições rotulando o objeto como lixo espacial. Considerando que a Terra está cercada por detritos espaciais, chamá-lo de lixo espacial parecia uma maneira fácil de descartar o caso. Há mais de 100 mil fragmentos de detritos espaciais flutuando ao redor da Terra, esperando para cair de volta. Essas peças são restos de equipamentos antigos e fragmentos de rochas que acabaram em órbita. Mas fica a pergunta: se o objeto já era lixo espacial desde o início, por que as fotos originais foram removidas e depois repostadas? Isso me parece bem suspeito. Acontece que a NASA faz esse tipo de coisa com frequência. Várias pessoas já afirmaram que a agência costuma alterar suas fotos para remover o que eu chamo de fotobombas interessantes ou avistamentos de OVNIs antes de torná-las públicas. Antigamente, toda a edição era feita manualmente, mas hoje em dia, programas como o Photoshop fazem grande parte desse trabalho. E como mencionei, o fato de essas fotos terem sido apagadas e depois republicadas com a etiqueta lixo espacial torna a história ainda mais difícil de acreditar. Aqui está algo que nem todo mundo sabe sobre a NASA. O National Aeronautics and Space Act de 1958, que criou a agência, permite que ela mantenha certas informações em sigilo por razões de segurança nacional. Eu até entendo por que a Força Aérea faria isso, ou até mesmo o Instagram por motivos comerciais. Mas o que exatamente a NASA precisaria esconder sobre o espaço em nome da segurança? Eu não sei, mas talvez você tenha uma ideia. Sinta-se à vontade para compartilhar sua opinião nos comentários. Parte estranha é que as pessoas que viveram nos anos 50 e 60 podem te dizer que, naquela época, ninguém sabia o que era o misterioso satélite ou objeto. Era um fato. Ninguém tinha respostas. Mas, de repente, se você pesquisar sobre o Cavaleiro Negro hoje, a história está ligada a uma missão da NASA de 1998, como se essa tivesse sido a primeira vez que o objeto foi descoberto. Foi feito de uma forma tão convincente que faz as pessoas questionarem suas próprias memórias, até mesmo pensando: será que eu realmente vi isso? O mistério passou de algo completamente desconhecido para um simples: é só uma peça sobressalente. Todos sabíamos que estava lá, mas não sabíamos o que era ou por que estava no espaço. Na época, a única explicação razoável que as pessoas tinham era que poderia ser de origem alienígena. Em 1973, Duncan Lunan escreveu um artigo para a revista Spaceflight, sugerindo que os cientistas que estudavam ecos de rádio de longa duração, Long Delayed Echoes ou LDS, não tinham considerado a possibilidade de que o Cavaleiro Negro pudesse ser uma sonda alienígena. No entanto, Lunan deixou claro que sua pesquisa não tinha nada a ver com o Cavaleiro Negro e que ele não estava relacionando sua teoria ao objeto. Mais tarde, Lunan admitiu que seu método não era científico e retratou sua declaração, chegando a dizer que mentiu. O problema não é necessariamente o que ele disse, mas sim o modo como foi apresentado, fazendo com que as pessoas acreditassem que ele poderia ter voltado atrás devido a pressões ou ameaças. Não sei se isso é verdade, mas sei que a NASA ainda tem muito a explicar. Como mencionei antes, a NASA forneceu muitos detalhes para tentar esclarecer a confusão. Eles compartilharam testemunhos e evidências de que muitos desses mistérios não passavam de mal-entendidos. Uma das partes mais intrigantes da história aconteceu quando os satélites Discoverer foram lançados em 1960. Dudley Sharp, então secretário da Força Aérea dos Estados Unidos, disse à imprensa que um objeto desconhecido avistado no espaço provavelmente era a segunda carcaça do Discoverer 8. Ele especulou que devia ser um gêmeo de outro objeto que eles já estavam rastreando, pois tinha o mesmo tamanho e estava na mesma localização. Isso foi posteriormente confirmado e a identificação chegou a ser mencionada na revista Time, embora escondida em uma página secundária. Afinal, explicações entediantes não chamam tanta atenção quanto mistérios intrigantes. Há também um detalhe interessante sobre o programa Discoverer. A CIA estava envolvida em um projeto relacionado chamado Corona. Em 1992, detalhes do programa foram desclassificados, revelando que os foguetes Discoverer não foram projetados para levar
pessoas ao espaço. Em vez disso, eles tinham a função de lançar satélites espiões Corona. Esses satélites usavam uma órbita polar, o que lhes permitia cobrir toda a superfície da Terra, ao contrário das órbitas normais, que se restringem a determinadas latitudes. Naquela época, não havia como enviar imagens digitais de volta à Terra, então eram usadas câmeras de filme. Depois de capturar as imagens, o filme precisava ser lançado de volta à Terra para ser revelado. A câmera Corona KH-1 reentrava na atmosfera, abria um paraquedas e um avião de resgate a pegava no ar. Ou seja, até mesmo a suposta verdade que a NASA apresentou sobre o satélite Cavaleiro Negro acabou sendo um disfarce para os satélites espiões da CIA. Embora o programa Discoverer tivesse uma agenda secreta, os lançamentos e os resultados reportados eram reais. Apenas o propósito original foi distorcido. Quanto às declarações de Gordon Cooper sobre o que viu durante a missão Mercury 9, descobriu-se que, embora ele tenha realmente relatado avistamentos de OVNIs, a história de que viu alienígenas no espaço era falsa. Ele esclareceu que essa história foi inventada por escritores de ufologia. Cooper chegou a apresentar os registros oficiais, incluindo relatórios escritos por ele mesmo, como prova de que nada disso aconteceu durante seu voo. A última peça do quebra-cabeça envolve o misterioso objeto visto nas fotos da missão STS-88 do ônibus espacial Endeavour. Segundo a NASA, o objeto na famosa foto de 1998 era apenas um cobertor térmico que se soltou e flutuou para longe. A missão STS-88 foi a primeira dos Estados Unidos a dar início à construção da Estação Espacial Internacional, conectando o módulo russo Zarya ao módulo americano Unity. Embora a tripulação tenha completado suas tarefas com sucesso, houve alguns problemas. Os módulos não se alinharam corretamente de primeira. Então, quando o braço robótico do ônibus espacial o soltou para tentar de novo, algumas coisas, incluindo o cobertor térmico, se desprenderam. O objeto na foto foi identificado como um cobertor térmico amassado, que tinha um lado prateado e um lado preto. Para quem não estava familiarizado com isso, o formato parecia incomum. A maioria das pessoas não saberia o que era, mas felizmente para os astronautas não era uma nave alienígena, era apenas um pedaço de lixo espacial. Quanto a Tesla, é verdade que ele captou sinais de rádio vindos do espaço em 1899, mas o que ele realmente detectou foram pulsares, um tipo de estrela que os astrônomos desconheciam na época. Elas só foram identificadas em 1968. Naquele tempo, Tesla pensou que estava recebendo mensagens inteligentes que não podiam ser compreendidas, mas na realidade eram apenas sinais de uma estrela superdensa girando rapidamente. Já os cientistas noruegueses realmente receberam ecos de rádio de longa duração, LDS, mas ninguém sabe ao certo o que os causou. Hoje temos algumas ideias sobre possíveis explicações, e a maioria delas envolve fenômenos incomuns acontecendo na ionosfera da Terra. Mas se um satélite alienígena entrasse em nossa órbita, gravasse nossas transmissões e as retransmitisse com um atraso de 8 segundos, o efeito seria o mesmo. Existem muitas explicações possíveis para os LDS, mas satélites alienígenas não são considerados uma causa provável. Ainda assim, é possível que simplesmente ainda não tenhamos descoberto a resposta porque nossa tecnologia não avançou o suficiente, algo parecido com o que aconteceu com Tesla. Agora, em relação ao nome Cavaleiro Negro, acontece que ele foi usado para vários projetos reais. Por exemplo, o nome Cavaleiro Negro foi atribuído ao primeiro foguete espacial da Grã-Bretanha, que foi testado entre 1958 e 1965. Esses testes foram realizados para experimentar diferentes tipos de veículos de reentrada, mas nenhum dos foguetes colocou algo em órbita. As teorias em torno do satélite Cavaleiro Negro podem ser influenciadas por vários projetos Cavaleiro Negro que eram completamente não relacionados. Quando você reúne todos os fatos, fica se perguntando, poderia ser apenas um cobertor térmico? Talvez não haja nada lá em cima, ou talvez estejamos superpensando isso. Mas tenho uma pergunta. Como o objeto foi descoberto se nem os soviéticos nem os Estados Unidos tinham a tecnologia para enviar espaçonaves para uma órbita polar naquela época? Foi apenas na década de 1960 que o satélite Cavaleiro Negro foi encontrado novamente em uma órbita polar. Especialistas dizem que esse objeto pesava mais de 10 toneladas,
o que o teria tornado o satélite artificial mais pesado a orbitar a Terra na época. Mas naquela época, não tínhamos a tecnologia para lançar algo tão pesado no espaço. Quanto à explicação da NASA de que o objeto seria um cobertor térmico, essa parte da história não se sustenta de algumas maneiras. Tanto o ônibus espacial quanto a Estação Espacial Internacional sempre voaram em órbitas semi-equatoriais, o que significa que um objeto em órbita polar teria passado incrivelmente rápido, a dezenas de milhares de quilômetros por hora. Isso é rápido demais para o objeto ter sido visível e certamente rápido demais para que tantas fotos de alta qualidade tivessem sido tiradas. Não estou dizendo que a NASA mentiu, mas quando você junta tudo, realmente faz você questionar as coisas. Talvez alguém nos comentários tenha uma resposta melhor. Então, mais uma vez, o que você acha que era? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo e inscreva-se no nosso canal para mais conteúdo como este.